bom dia a todos e todas. Hoje nós estamos aqui para a nossa última mesa da segunda conferência do Encontro de Cordas Flauzino Vai. A mesa de hoje se intitula A Importância da Extensão Universitária no Ensino da Música. Temos aqui a participação do professor Carlos Aleixo, da Universidade Federal de Minas Gerais, da professora Flávia Cruvinel, da Universidade Federal de Goiás, do professor Fred Nabli, da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, e da professora Lil Maim, da Universidade Federal do Ceará. Essa mesa, ela vai tratar, sobre o impacto e a relevância dos projetos de extensão comunitária de ensino musical para a melhoria da educação musical do público atendido. Oportunização da prática docente para alunos de graduação e a contextualização dos cursos de música dentro do ambiente universitário. Vou falar um pouquinho sobre o que acontece aqui na UFMG na questão da extensão. O impacto na extensão, ele realmente é na vida das pessoas, na comunidade e nos alunos. Atualmente, alguns anos atrás, ele tem sido enorme. É uma das forças, a extensão é uma das forças grandes que rege a questão da universidade. A função da universidade, além da pesquisa, além da formação e tudo, uma das funções é estender seus braços na comunidade. E os projetos de extensão, eles têm essa missão. Os coordenadores de projeto de extensão, eles têm que alcançar, já foi o tempo que o projeto de extensão você ficava com os alunos ali de extensão, buscando trabalhar com eles, formar professores, eles terem aquela experiência de didática e tudo, dentro da escola. Agora, além de ter essa experiência dentro da instituição, esses alunos que participam da extensão e os professores que coordenam a extensão, hoje já têm consciência que nós temos que ir além dos muros da universidade, da instituição, atingindo as diversas comunidades, atingindo os locais de vulnerabilidade social, trabalhando imensamente na inclusão, né? Isso que vai, não falo nem garantir, né? Mas isso que vai nos trazer os alunos, né, para dentro da instituição e, com isso, transformar a comunidade em nosso entorno, né? Então, por isso que os projetos de extensão, ele tem que ser, não pode ser um projeto pensado, um projeto pessoal. Você tem o seu projeto, você pode ter o seu projeto pessoal, mas ele é seu projeto, mas qual o impacto que ele tem na comunidade? O que você, como educador, como professor, servidor público, o nome que já indica, servidor público, você serve à comunidade, você serve, né? O que você pode trazer com esse seu projeto? Então, quando a gente busca cuidar muito disso, acho que todos nós, dentro de uma instituição federal, pública, né? A gente preocupa, você escreve um projeto de extensão, algo que você quer fazer, mas não pode ser só o que você quer fazer, mas hoje em dia a gente pensa, você vai analisar um projeto de extensão, qual o impacto dele dentro da instituição e qual o impacto dele, o que ele vai estar revertido para a comunidade, né, para as famílias que estão ali, para o entorno que está ali. Então, essa é uma grande preocupação. A hora que a gente analisa o projeto de extensão, outra situação, a interdisciplinaridade, né? Quantas disciplinas das diversas áreas do conhecimento você pode trazer para dentro desse projeto? No nosso caso da música, né, o que você pode fazer na área de regência, na área da licenciatura, na área de composição, o que você pode agregar ali dentro desse projeto? O que esses alunos, na área da formação do instrumento, esses alunos que estão no projeto de extensão, eles podem ir também trabalhando em projetos sociais, você pode fazer essas parcerias com diversos projetos sociais, com as escolas públicas, né? Então, aqui um resumo rápido, a gente tem aqui dentro, só gostaria de apresentar o que a gente procura trabalhar dentro da instituição nossa. Nós temos nosso projeto de extensão,
Dentro do nosso projeto de extensão, eu anotei aqui para eu não me perder e não ficar falando demais, tá? Dentro do nosso projeto de extensão, que envolve os cursos oferecidos, nós temos o Encontro com a Música na Maturidade. Esse projeto de extensão são das professoras da área de percepção, onde é que ele funciona na parte da noite, mais da parte final da tarde, assim, aonde ele é aberto ao público da maturidade, né? Ou seja, é aquele público com mais idade, né? E que quer trabalhar, quer conhecer música, quer aprender um instrumento, né? Sempre quis, mas não teve aquela oportunidade. Então, esse projeto é aberto a esse público, né? Então, nós temos alunos na faixa dessa idade que estão tendo aula com vários instrumentos. E tem alunos nossos na área de extensão que trabalham também, que dão aula para esse público, né? E tudo. A percepção musical e apreciação, práticas vocais e instrumentais em música, esse é o projeto do SENEX, do curso de extensão, né? Nós temos 2 departamentos, departamento de performance e departamento de teoria. Então, o departamento de performance, de instrumentos e canto, ele funciona com as aulas de instrumentos, aulas individuais e aulas coletivas. O departamento de teoria ele já funciona com as aulas mais teóricas, apreciação musical, fundamentos de harmonia, os alunos de escolas particulares, o professor de escolas particulares que querem se aprofundar, capacitar, esse curso é aberto ao público em geral, né? O projeto Música para Todos é um projeto de extensão da Escola de Música da Universidade Federal de Minas Gerais e suas atividades acontecem no CMI, Centro de Musicalização Integrado. O projeto oferece formação musical gratuita para crianças e adolescentes por meio da participação em corais e orquestras, além de aulas de musicalização e instrumentos aos participantes. Eu trago um pouquinho de uma discussão, né, da discussão primeiro sobre a extensão na universidade, a partir de 2 eixos, né, a partir da minha experiência como educadora musical, mas também minha experiência como gestora, né, da extensão, né, que eu estou na pró-reitoria desde 2009, então a extensão é minha vida, né, então, e já faz um tempinho. Então, eu trouxe, para eu não me perder, uma apresentação de PowerPoint para vocês, para a gente guiar a fala e vocês a conhecerem um pouquinho mais das experiências. Então, esse encontro de cordas Rosa no Vale. Então aqui, a nossa primeira contribuição é trazer a questão da extensão e cultura como articuladores dessa relação da universidade com a sociedade, né? Então, como o professor Aleixo falou, é um compromisso social da universidade retornar para a sociedade o que ela investiu, né, nas universidades, né? Então, a extensão ela perpassa, né, o ensino, pesquisa e extensão, porém a cultura ela é, vamos dizer, transversal a esse tripé, né? Então a cultura e a música ela perpassa o ensino, a pesquisa, a extensão. Nós estávamos conversando agora há pouco antes de começar essa transmissão que o meu produto, o meu projeto de pesquisa, geralmente é um projeto de ensino, que geralmente envolve também formação de professores e que envolve também pesquisa. Então, é uma amálgama, né, os projetos de extensão no sentido da formação também docente dos nossos alunos, né? Então, a extensão universitária ela tem um princípio que é a interação com a sociedade. Ela não existe sem a sociedade. Então, uma coisa que deve ser entendida. A extensão ela não é criada para dentro com uma atividade extra-sala, não é, dos nossos alunos. A extensão, o foco principal é a comunidade. Então, se não existe comunidade, não é extensão. Então, e se o foco principal não for a comunidade externa à universidade, também a gente não pode chamar de extensão. Então, também estamos no Fórum de Pró-Reitores de Extensão e Cultura, tentando
disseminar a compreensão da extensão exatamente com esse foco na comunidade, que é a sua razão de ser, né? E também uma outra questão é a extensão nessa colaboração da qualidade do ensino e pesquisa e também na formação do aluno. Então, estamos tramitando, já foi aprovado em 2018 a curricularização da extensão, então, em breve, todos os currículos de nível superior têm que ter 10% de atividades de extensão no seu currículo. Então, isso para nós é muito interessante e a gente da música muito mais, né? Eu trago essas diretrizes, né, que ela perpassa não só a minha trajetória como gestora e produtora, mas minha trajetória como educadora musical. Então, entendendo a cultura como formação, aí sim, cultura e extensão como formação, primeira coisa, o diálogo com a sociedade, o diálogo com o aluno, o diálogo com a comunidade, né? Então, lembrando Freire, né, Paulo Freire, não há extensão sem diálogo, né? Sem ter essa relação dialógica, onde a comunidade também tem que ter voz e tem que construir junto as práticas, né, que estão sendo realizadas na extensão. Um outro ponto que eu observo muito é a diversidade cultural, a gente tentar trabalhar todas as gamas, né, da diversidade da nossa cultura, e, no caso da música, a diversidade musical, né? A gente tentar diversificar repertório, diversificar práticas. A outra questão que me é muito cara é a democratização do acesso, né? Então, eu sempre estou buscando, com o ensino, o que me encantou no ensino coletivo desde o momento foi exatamente propiciar esse acesso ao maior número de pessoas à formação musical, né? Igualdade, reconhecimento, conservação e transformação. Vou parar nessa conservação e transformação, porque a gente precisa sempre estar resgatando a memória, mas também sempre trabalhando processos de mudança, processos de inovação. Também gosto muito de trabalhar com o conceito de lacuna e raridade. Eu sempre gosto de trabalhar onde ninguém está trabalhando, né? Onde parece que eu vou ser mais útil, né? Então, a extensão também tem isso. O que está faltando na minha comunidade? O que está faltando na minha sociedade, na minha universidade? Como o professor Aleixo falou, não é meu desejo pessoal, eu tenho que ver o que é útil para a sociedade, o que vai ser relevante para a sociedade. Obviamente, utilizando as nossas características, né? Então, eu trago um conceito que o educador musical, ele também pode ser um gestor, ele é um produtor, ele é um curador, né? Porque quando a gente faz, por exemplo, um encontro Fauzi no Vale, a gente está selecionando professores, selecionando trabalho, selecionando repertório, enfim. Então, a gente também forma a partir desse trabalho de organização, de produção cultural, de curadoria, né? Na tentativa de mudar a realidade e intervir, né, na sociedade como um todo. Desde 2018 já, como o pessoal já falou, e acho que a gente vai entrar em mais detalhes sobre isso, os projetos de extensão têm uma importância muito grande, inclusive não só para os alunos, mas para o pessoal que são os bolsistas, né, o pessoal que está envolvido, que são os alunos da graduação, etc., porque é a oficina, é o laboratório que eles têm para desenvolver o trabalho com a nossa orientação. Então, eu achei muito prudente, desde que eu assumi, começar a fazer um contato maior com um projeto que já começou há bem mais tempo do que o nosso aqui, que é o projeto da Lil e da Dora, né, lá em Fortaleza, e comecei a trazer a Lil regularmente, como a gente tem sempre 500 mil violinistas, e alguns poucos violoncelistas, e menos ainda violistas, geralmente, eu comecei a trazer a Lil aqui para Natal, para dar curso de capacitação para os alunos, né? Então, a gente fazia os cursos de capacitação, ela falava sobre o ensino em grupo e tudo, inclusive ela atuava na frente dos alunos, a gente com os alunos da extensão, na frente dos bolsistas e tudo. Então, isso virou mais ou menos uma coisa regular. Inclusive, a gente fez até um encontro virtual, né, agora que ela não pôde vir, por pouco tempo. E a gente chegou a esse ano, na seleção que a gente fez no começo do ano, que não deu para continuar por causa da pandemia e tudo, mas a gente chegou à marca de 300 e poucos alunos de instrumento. E quando eu comecei a arrancar os cabelos para organizar tudo,
aí veio a quarentena e tudo, e agora a gente está voltando em formato remoto. E foi uma coisa que eu também busquei o auxílio do projeto do UFC para ver como é que a gente vai fazer. Além disso, o projeto ele atua muito fazendo concertos didáticos. A gente toca em várias escolas aqui do Natal e da região, não só do município de Natal, mas dos municípios em volta, para divulgar o instrumento, né, para divulgar os cursos da UFRN, divulgar a própria orquestra infantil juvenil, mas para os alunos conhecerem os instrumentos, conhecerem o repertório, tudo, se interessarem por isso. Eu vou mostrar as fotos daqui a pouco também. E a gente começou a fazer um trabalho importante de interiorização. Ano passado, a gente fez um festival em Luiz Gomes, que é uma cidade no interior do Rio Grande do Norte, a 7 horas de Natal. Aí a gente fez um festival juntando as orquestras em torno, porque Luiz Gomes tem um projeto de orquestra muito famoso, inclusive quem coordena é o professor Leandro, inclusive vários dos meus bolsistas e alunos vieram de lá, então isso é muito importante. E no entorno de Luiz Gomes tem várias cidades ali perto que tem projetos de orquestras também. Então a gente conseguiu juntar todas e fazer uma orquestrona no final. Acho que eu já vou mostrar as fotos aqui para ficar mais divertido. Peraí. Ver se vocês conseguem ver. Deu certo aí? Ninguém pode me dar um... Sim, estamos vendo. Tá vendo? Então, pronto. Esse é um dos conceitos didáticos que a gente fez. Então, você pode ver que eu e os bolsistas aqui atrás, e as crianças, né? Eu não vou lembrar exatamente o nome da escola, porque são tantas escolas. Isso aqui foi na Semana de Música, da Música de Natal. A gente fez uma apresentação, os bolsistas e alguns convidados para várias crianças de escolas estaduais. Outro conceito didático, estava muito quente, dá para ver aqui. A gente fez uma aula aberta, que foi da Maria Ilka, que é outro projeto que a gente tem. Outro conceito didático. Esse aqui foi lá em Luiz Gomes, foi o conceito que a gente fez dos professores. Inclusive, a gente fez recitais individuais também. Foi um recital de quase 2h30, mas foi ótimo. E isso aqui foi o encontrão das orquestras, que tinha todos os alunos de todas as orquestras de Luiz Gomes e em torno. Aqui foi um conceito que a gente fez num projeto que um dos bolsistas coordena ainda, né, porque ele já saiu do projeto. Outro conceito didático. A Lio aqui, um encontro com violino com os alunos da Escola Maria Ilka. Eu acho que é importante eu falar da Maria Ilka também. Mais um cartaz com a Lio, outro cartaz com a Lio. A jornada pedagógica, o cartaz. O que a gente fez? A Escola Estadual Maria Ilka foi uma escola estadual aqui de Natal que ficou relativamente famosa, porque ela passou por um processo de pacificação. Na época era o Stevenson, que inclusive hoje ele é senador. Ele fez um processo de pacificação na escola, e lá começou a ter vários projetos de artes que estavam mediados pela UFRN, através da professora Raquel Carmona. Então, tinha aula de dança, tinha aula de teatro, tudo. E aí ela entrou em contato comigo para a gente começar um projeto de violino lá. E, por coincidência, a gente tinha recebido uma doação de vários violinos, de vários tamanhos, 1 quarto, 2 quartos, 3 quartos, do Adalto, que é o professor de trombo, que era da Unirio, inclusive veio para cá, agora ele é professor da UFRN. Ele tinha feito essa doação, então eu falei, pronto, perfeito, a gente vê a quantidade de instrumentos que a gente tem disponível e doa para essas crianças, né, faz um empréstimo para elas começarem a ter aula de violino. A gente fez uma seleção lá, e aí esses são os alunos da Escola Maria Ilka, que a gente arrumou os instrumentos para eles, e eles têm aulas de violino através do projeto. Tem aqui outro curso de capacitação com a Lio. Eu vou achar a audição. Essa audição final do ano passado, que foi a primeira audição, acho que não foi a final, não. Então, eu e a Dora, a gente já carregou caminhões de instrumentos, cadeira e estante, e assim, concordando com a fala de todos os colegas que já se apresentaram, só queria lembrar realmente que este encontro de cordas é um exemplo vivo de como a universidade pública, federal, estadual, os professores que são funcionários públicos estão aqui de boa vontade, porque nada na minha descrição de cargo me obriga a fazer o que eu estou fazendo aqui, né? Nenhum deles, né? Nós somos concursados, a minha vaga é para dar aula de violino e viola na minha universidade, né? Mas nós realizamos esses movimentos, nós trabalhamos com extensão de uma maneira, nós trabalhamos com a extensão de uma maneira intensiva, porque nós amamos isso, né? Porque realmente toda essa
essa movimentação, essa entrada da comunidade dentro da universidade é o que dá vida à universidade, é o que dá vida. Infelizmente, eu tenho que discordar uma coisa do professor Fred. Eu conheço muitos colegas que não trabalham com extensão, estão ali fazendo o seu trabalho apenas na graduação, ou não têm interesse em trabalhar com extensão, e aqui fica um apelo, né, e fica um desejo nosso de que mais e mais colegas se integrem e trabalhem com extensão, não só apenas nos cursos de música, né, mas eu estou dizendo de que a universidade, para mudar também esse panorama, um pouco ela precisa realmente prestar atenção na extensão. Pronto. Então, falando um pouco de ensino coletivo de cordas na UFC, que é o nosso projeto de extensão, o meu e da professora Dora, né? Eu vou falar um pouco sobre a área de violino e viola, mas com certeza a professora Dora está incluída nesses slides. Então, eu entrei em 2015, em agosto de 2015, que foi quando, então, iniciei a primeira turma de ensino coletivo de cordas, pois, ao entrar na universidade, o nosso curso de música é um curso de licenciatura, que é uma licenciatura generalista, não tem ainda, por enquanto, mas espero que brevemente, habilitações, mas nesse momento ainda é um curso voltado na área de voz, com disciplinas optativas na área de ensino coletivo. Então, ao entrar na universidade em 2015, eu percebi que dentro do curso de graduação eu tinha apenas 4 alunos, 3 de violino e 1 de viola. Isso, para começar um trabalho com o ensino coletivo, seria muito complicado ter tão poucos alunos. Então, abri a primeira turma de extensão em 2015. Aqui está a foto de uma das primeiras aulas. Depois, nesse mesmo ano, em novembro, então, apenas alguns meses depois de iniciar esse trabalho, nós fizemos a nossa primeira apresentação. Aqui é a foto do Instituto de Cultura e Arte, e a nossa primeira apresentação, alguns desses jovens que vocês estão vendo aqui, ainda são da Camerata, da Camerata de Cordas da UFC, alguns já se formaram e não estão mais conosco, a professora Dora está lá no fundo, junto com os violoncelos. Então, de agosto a dezembro de 2015, abrimos, então, essa turma com cerca de 20 participantes. Foi realizada a primeira apresentação no Instituto de Cultura e Arte em 2015, em novembro. Em março de 2016, uns 6 meses depois de iniciado o trabalho, nós fundamos, eu e a professora Dora, a Camerata de Cordas da UFC. Né? A professora Dora está aqui, no extremo direito da tela, e eu estou aqui na extrema esquerda. Então, essa foi a nossa primeira camerata, né? Depois, vários se formaram, vários saíram, vários entraram. O nosso primeiro concerto com a camerata foi em junho de 2016. Pessoal, vocês não têm ideia como foi esse concerto, como foi importante esse concerto. Depois de apenas 6 meses, vários que estão nessa foto começaram a estudar seu instrumento em março. Então, apenas alguns meses depois, foi o grande desafio de se apresentar, então, no Teatro José de Alencar. Então, resumo de 2016, tivemos, na extensão, cerca de 70 participantes adultos. Nesse ano, a Camerata de Cordas, mesmo bem iniciante, realizou 9 concertos, com alcance estimado de 1.010 pessoas no público. Em fevereiro de 2016, apenas um ano e meio depois de iniciar os trabalhos com extensão, tivemos, então, a ousadia de abrir as turmas infantis, pois todos sabem que para atender as crianças é necessário que a gente tenha mais experiência e melhor formação. Então, nossas turmas infantis foram abertas em 2017, meus alunos da graduação tinham apenas 1 ano e meio de instrumento, vários deles. E, mesmo assim, enquanto eles aprendiam a tocar, pois na nossa universidade não temos o teste de habilidades específicas, os alunos da graduação entram sem saber tocar, nem ler partitura, começam a estudar violino e viola lá. Então, os alunos, mesmo sendo iniciantes, eles estavam sendo treinados para serem monitores das primeiras turmas. A apresentação, nesse ano, em junho, foi na Seara da Ciência, com os grupos infantis. Aqui embaixo do palco, vocês podem ver os monitores auxiliando.
E nesse ano, então, tivemos cerca de 120 alunos na extensão, dividida em 2 turmas adultas e 2 turmas infantis. A Camerata de Cordas, de 9 concertos do ano passado, realizou 43 concertos, com um público estimado de 7.000 pessoas. Daí, em fevereiro de 2018, foi criada a Orquestra de Cordas da UFC. Essa orquestra de cordas junta todos os grupos da extensão, tanto os de violino e viola, como as de violoncelo e contrabaixo. Então, em junho daquele ano, nós fizemos esse concerto no Teatro José de Alencar. Eu preciso contar uma historinha sobre esse concerto. Esse concerto foi inesquecível, porque depois desse concerto, vocês podem ver que tem alunos na frente do palco, no corredor, porque não coube no palco principal. E depois desse concerto, passei uma semana com medo. Quando meu telefone tocava, eu achava que era o Corpo de Bombeiros ou alguém da prefeitura me processando, né, por ter colocado tanta gente em cima do palco. Mas nesse ano, então, ainda de 2018, vejo que essa é uma foto de 29 de abril, nós fomos tocar na Arena Castelão para abrir o jogo do Ceará e Flamengo do Brasileirão. Então, foi um momento memorável também. Havia mais de 53.000 pessoas no estádio e a Camerata de Cordas estava lá representando. E nesse ano, ainda de 2018, então, tivemos o concerto na reitoria da UFC, a participação intensa do público, e fizemos também a apresentação com o grupo de percussão Casa Caiada da UFC, além do coral, regida também pela professora Maria Juliana. Então, o resumo de 2018 foi um crescimento bem significativo de número de inscritos, já eram 535. No final desse ano, a Orquestra de Cordas reuniu 270 músicos e a Camerata de Cordas realizou apresentações memoráveis, como esse concerto pela paz, no Castelão. E nesse ano, então, realizamos 44 concertos com um público estimado de 58.000 pessoas, isso devido também a esse concerto do Castelão. Em 2019, então, dobramos o número de inscrições, então tivemos 1.314 pessoas que procuraram apenas violino e viola, sem falar de contrabaixo e violoncelo e contrabaixo. Então, isso mostra que a cidade de Fortaleza despertou esse interesse para o estudo dos instrumentos de cordas pelas metodologias coletivas. Só um parênteses, que nessa cidade é uma das pouquíssimas capitais, se não dizer uma das únicas capitais do Nordeste, que não tem ainda uma orquestra sinfônica custeada ou com apoio público, né? Então, houve a antiga Orquestra Eliezer de Carvalho, que foi desativada depois, muito tempo já. E nesse ano, então, em fevereiro do ano passado, 2019, nós recebemos os alunos interessados para a primeira reunião. Aqui embaixo tem a Camerata de Cordas da UFC, já com 3 anos, né, ainda fazendo o 3º aniversário, se apresentando, então, para o público. Aqui é outra foto, e aqui, então, uma das 9 turmas de violino e viola de 2019. Aqui, já no final do ano passado, foi o nosso concerto da extensão, temos as crianças na frente, os violoncelos, os adultos e jovens atrás. Então, o resumo do ano passado foi um número recorde de pessoas que se inscreveram. Abrimos 3 grupos infantis de 8 a 11 anos, Andorinhas A a B, Canário e Bem-TV, um grupo juvenil de 12 a 14, que é Tico Tico, 5 grupos adultos acima de 15 anos, e jovens e adultos e terceira idade, né, todos juntos, que são Azulão, Sabiá, Jandaia, Urapuru e IFCE. Temos uma parceria, então, com o Instituto Técnico Federal do Ceará. Então, no IFCE, temos 3 grupos lá. A Camerata de Cordas da UFC realizou, então, neste ano passado, 70 concertos, com alcance de cerca de 20.000 pessoas. E esse ano nós tivemos um número um pouco menor de inscritos, isso também porque dividimos os alunos com o IFCE. O IFCE abriu as inscrições antes da UFC, e então, nesse ano tivemos 888 pessoas inscritas, e essa foi a nossa primeira reunião inaugural. Infelizmente, depois dessa reunião, quando iríamos começar os trabalhos, veio a pandemia e nós paramos. E antes, né, de encerrar e de falar os nossos contatos,
Só dizer que nesse ano nós ficamos parados até mais ou menos maio, quando então decidimos fazer videoaulas, e que essas videoaulas estão postadas então no canal do YouTube do Ensino Coletivo de Cordas, depois, em agosto agora, nós iniciamos efetivamente as aulas de grupos de ensino coletivo de cordas online, por meio do Google Meet. Então, essa história eu já contei, né, na palestra da mesa redonda sobre ensino coletivo. Quem quiser também conhecer mais, pode nos escrever. Então, a primeira pergunta, eu sei que alguns já abordaram, mas a primeira pergunta, ela tem relação... Eu vou mudar um pouquinho o que eu tinha preparado, que eu queria que vocês falassem sobre a importância que a extensão tem no acesso dos alunos da comunidade aos cursos de música. Obrigado vocês, né, apresentar aí um trabalho tão diverso, né, e muito boa fala a questão trabalhar intensamente na extensão, sabe? E é isso que a gente está vendo aqui. Isso só reflete assim o que quem trabalha, quem conhece, quem está envolvido na intenção entende o que é. E realmente a gente tem que incentivar professores e parceiros nossos, colegas nossos, a estarem envolvidos na extensão. Não tem outro jeito, não tem outro jeito. Então, o que a extensão faz? Eu acho que essa resposta, esse comentário, ele já foi exemplificado nas apresentações, né? Ou seja, o que proporciona, né, o resultado desses projetos de extensão estarem na comunidade. Primeiro, é a questão a possibilidade de retirar aqueles alunos, aquelas pessoas que estão em vulnerabilidade social, ter a oportunidade de resgatar esses seres, né? Trabalhar com inclusão, né? Trabalhar com inclusão, ou seja, às vezes eu falo com o meu aluno, olha, mas não estou interessado naquilo que você vai tocar, estou interessado no ser humano que está por detrás desse instrumento. Se um projeto de extensão ele consegue atingir o indivíduo, a essência dele, ele consegue impactar e transformar a visão que esse indivíduo, que essa criança, que esse adolescente, né, ele tem do mundo, o nosso objetivo, né, ele está atingido. A consequência, ele está inserido dentro do contexto da arte. Muitas vezes a consequência é ele estar tocando um instrumento, mas eu acho que eu tenho certeza comigo que o impacto maior é a transformação desse indivíduo. Às vezes o pessoal fala em resgate, não sei se atualmente a gente poderia... Eu, particularmente, penso na questão do resgate, eu penso na transformação. Eu vim de um projeto de extensão. Eu conheci o instrumento de corda viola dentro de um projeto de extensão do nosso antigo e saudoso Alberto Jafé, em Belo Horizonte, nas aulas coletivas. Então, eu lembro muito bem, né? Eu tocava nas noites, eu queria estudar viola, então tinha um ensino coletivo de cordas. Era exatamente esse o ponto que eu queria chegar na minha pergunta, era essa, porque eu também, a extensão universitária me contribuiu demasiadamente para a minha formação. Eu, por exemplo, nunca teria acesso ao curso que eu entrei se não fosse a extensão. Então, é isso, a tua resposta contempla a minha pergunta. E só finalizando, eu entrando no coletivo, nas aulas coletivas, lá em São Paulo, Jafé falava Mangabeira Serra, você entendeu? Não, como é que é? Jabaquara Bresser, né? Em Belo Horizonte ele fazia Mangabeira Serra, que são dos bairros, né? Então eu entendi aquela linguagem, o impacto daquilo foi tão grande, acompanhar as aulas me levou a conhecer arte, conhecer orquestra, um ambiente, me levou a entender a importância, naquela época, né, a importância da extensão, a formação de professor. É o que eu carrego até hoje. É o que eu carrego
Então, o impacto é imenso. Então, o cuidado com a extensão a gente tem que ter e o quanto a gente atinge, né? Maravilha. Eu queria também que a professora Flávia completasse essa discussão, porque antes, quando a gente estava conversando, a professora falou que participou também como estagiária, né, como bolsista nos projetos de extensão. E aí a minha pergunta vai para a professora Flávia, então, qual é a influência na formação dos graduandos, o quão influencia, né, a participação dos alunos na formação deles como ou alunos da licenciatura ou mesmo do bacharelado, né, em música. Olha, antes de eu falar da formação dos alunos, eu quero só puxar essa questão do acesso, porque é uma discussão que me é muito cara, né? Eu persigo esse tema de democratização do acesso e ensino coletivo como transformação social desde o meu mestrado em 2001. Quando eu começo o mestrado. Mas aí agora o professor Aleixo me emociona, né? Porque o legado do professor Jafé, eu não conhecia o professor Jafé pessoalmente, mas conversei com ele por telefone e conversei por ele por e-mail, logo quando eu estava fazendo a pesquisa para a dissertação e quando a gente criou o Encontro Nacional de Ensino Coletivo de Instrumentos Musicais, que é o Enesim, né? Então, em 2004, a gente gostaria de trazê-lo dos Estados Unidos, né? Por quê? Porque ele é um dos exemplos que o trabalho dele frutificou. O Galindo, né? Eu brincava com o João Maurício Galindo, que ele era meu pai, e ele brincava, e o Jafé é seu avô, você é neta do Jafé. Assim como o José Coelho de Almeida, trabalhando com sopros em Tatuí, no final dos anos 50, começo dos 60, na extensão, ele inicia o João Barbosa, né? Então, eu também já tenho meus filhos que estão nas orquestras, que são, inclusive, professores da universidade, que começaram no projeto de extensão Oficinas de Cordas, né, na década de 2000. Então, agora, puxando, Dora, para a questão da formação, então, eu acho primordial, porque o projeto de extensão é um espaço alternativo, é um espaço não formal de ensino, ele não tem um currículo fixo. Então, isso faz com que o aluno ele tenha que planejar, como todo professor, mas só que ele tem mais possibilidade de imprevisibilidade do que numa aula curricular, né? Então, existem todas umas características de a heterogeneidade de alunos, a questão também a heterogeneidade de todos os sentidos, né? Econômicos, de origem social, enfim. E, além disso, a questão de você também ter uma característica que é aquela que eu coloquei. Quem trabalha com projeto de extensão é meio gestor, é meio produtor, porque não tem um secretário para carregar o instrumento, né, Lil? Quantas vezes eu brincava com meus alunos, a gente reza para eu ganhar na loteria, porque eu compro uma van, porque eu carregava num palio, sem brincadeira. Gente, se o trânsito me parasse, eu estava frita, né? Porque eu carregava 6 meninos e 11 instrumentos musicais. Cello transpassado, 4 violas, 7 violinos no carro, enfim, eu não sei como é que eu consegui andar. Então, toda essa questão da gente organizar, a gente é o montador da orquestra, a gente é o carregador da orquestra, a gente é o secretário que liga para o aluno por que não veio. Então, essa experiência na extensão, ela te dá uma visão do todo, né? Que você não pode, o que eu vejo quando a Lil fala do perfil do professor que não se envolve com a extensão, geralmente é aquele que quer tudo pronto, né? Quer tudo pronto, só para ele chegar lá e, né, se apresentar na sua aula, né? Ótimo, seria excelente, mas isso é um mundo ideal, isso não existe na vida real. Eu concordo. Acho totalmente inviável a gente trabalhar num curso de música e não se envolver com os projetos extensionistas, assim. Porque também é uma forma também da gente... E aí eu não vou falar, vou perguntar, certo? Minha próxima pergunta é para o professor Fred, para a professora Nil, que vai exatamente de encontro ao que a gente está falando aqui, que é qual o papel dos projetos de extensão
para a visibilidade das ações que ocorrem dentro dos cursos de música das universidades públicas. Essas ações incluem a pesquisa, né, enfim, tudo que acontece dentro dos cursos de música. Tanto a visibilidade tanto para a comunidade interna quanto para a comunidade externa. E eu acho que isso é muito importante. É muito importante. A gente precisa conscientizar o público, não só os alunos, porque os alunos sabem, né, até certo ponto. Mas os pais, os amigos que vão assistir, sabe? Eles precisam entender que esse trabalho nosso, dos nossos voluntários, dos nossos bolsistas, é uma coisa idealista mesmo. Eu acho que a coisa mais próxima que eu vi na minha vida profissional de idealismo foi os projetos de extensão que eu atuei, que eu vi, né, que eu presenciei de perto, igual o caso da UFC, com a Lívia e com a Dora. E a importância disso, né, de nós mantermos esse trabalho consistente e bem feito na extensão, é porque também, a médio e longo prazo, nós estamos garantindo o nosso espaço enquanto músicos dentro dessa sociedade. Porque nos tempos atuais, onde a importância da arte, a importância, por exemplo, né, mais especificamente do nosso ramo, que é a parte da música, dentro, vamos dizer, dessa divisão de verbas, prioridades do governo, isso é muito questionado. E hoje eu vejo que uma das formas mais eficientes para nós mostrarmos que realmente nosso curso importa e que nós temos um espaço relevante dentro dessa sociedade é através, então, dessa abertura à extensão. Tanto na conscientização das pessoas de que a música faz parte da vida delas e que elas podem ter acesso, oferecendo, né, esses cursos gratuitamente à comunidade ou de fácil acesso, como também criando um futuro mercado de trabalho para os nossos alunos. Porque se nós não investirmos nisso, como é que os meus alunos, os licenciandos, né, ao se formarem, onde vão trabalhar? Porque não estão sendo abertos vagas de trabalho nas orquestras a cada esquina, né? Nós não vemos essa situação acontecendo, ou muitos concursos públicos nessa área da música. O que nós podemos, que eu penso dessa importância, tanto da visibilidade do que é feito em relação dentro do curso de música para a sociedade, também visando a criação de um mercado de trabalho para os nossos formandos. Porque também, se você pensar, nossos grupos têm uma rotatividade muito grande, né, de alunos que entram, saem, e muitas vezes gera até uma falsa impressão de que, poxa, mas a gente tinha um grupo tão legal, e aí a pessoa veio só uma vez, 2 vezes, não voltou mais. Mas muitas vezes, o que eu sempre penso é que quando o trabalho é bem feito, a pessoa às vezes não pode ficar naquele trabalho do grupo de extensão, mas ela vai levar do grupo de extensão uma boa impressão daquilo. Ela vai ter se sentido bem naquela aula, ela vai perceber que ela é possível ela fazer algo com a música, e aí, numa outra oportunidade, quando a grade curricular não bater com a aula de extensão, ela puder voltar, as condições financeiras permitirem, essa pessoa vai voltar a ter contato com os grupos, ou até futuramente, né, o que eu digo para os meus alunos, a pessoa teve aula aqui, mas uma aula, 2 aulas com vocês, ela vai sair daqui, mas anos depois, não sei se ela vai ter filhos, vai ter uma família, e vai querer contratar um professor. A quem que ela vai recorrer? Aos nossos alunos formandos do curso. Então, essa transformação também do nosso entorno, ela é feita pelo trabalho extensionista. Então, eu vejo, assim, a importância dos nossos grupos também nesse viés de uma transformação do nosso entorno. Então, hoje, eu sei que, por exemplo, um dado concreto que nós temos na cidade de Fortaleza, e que é visível isso, é que em 2015 eu ia no centro da cidade e tinha pouquíssimas lojas que eu encontrasse instrumentos, né? Era difícil encontrar violino no centro da cidade de Fortaleza, e era mais difícil, era quase impossível achar uma viola lá nas lojas.
violinos pequenos, nem pensar o que era isso. Só que, com o tempo, com o nosso trabalho acontecendo, hoje você consegue ver nas vitrines das lojas sendo expostos violinos pequenos. Ou seja, os grupos de extensão conseguiram, inclusive, mudar uma realidade do comércio da cidade, né? E assim como outras coisas que são benéficas, né? Nós pedimos por cordas de qualidade, acessórios de qualidade, né? Então, esse tipo de coisa vai mudando esse entorno, mais pessoas vão se interessando, mais vagas de trabalho, escolas vão se interessando por isso. Então, eu creio que isso é um círculo virtuoso, né? E a minha esperança é de que quando um dia, né, o movimento vai crescendo, vai se espalhando pela cidade, pelo estado, vai chegar uma hora que vai ser impossível para as autoridades políticas, ou quem está em posição de poder, se negar a criar uma escola estadual de música, uma escola municipal de música, uma orquestras e outros ambientes onde os alunos possam ter esse acesso. Então, eu creio que essa transformação vem a partir dessas pequenas ações. É um círculo virtuoso e vicioso. Hein, Lil? Com muito certeza. Muito bem, professora. Vicioso no sentido que a gente começa e não quer parar de trabalhar com extensão, né? Eu só vou... A gente teve muitos comentários no YouTube, comentários muito interessantes de outros professores de outras instituições que trabalham com extensão, alguns como dúvida, né, questionamentos, e a professora Flávia e a professora Lil já responderam lá. Eu convido os professores que também quiserem ir lá fazer esse comentário, esses, né, comentar os comentários, não, mas responder as dúvidas. Mas teve algumas falas importantes, que é só para encerrar, que é, às vezes, a questão da valorização da carreira, da nossa carreira com quem trabalha diretamente com a extensão. Alguém colocou isso, o professor Pedro Ludwig, que dá aula no Paraná, ele colocou isso. Eu acho que é uma questão importante, a gente não vai ter tempo para desenvolver, mas realmente a gente sabe que isso acontece, né? Que outros pilares da universidade são um pouquinho mais valorizados, não em todas as universidades, mas acontece, e acho que a fala da Lil vem muito nisso. Se a gente mostra o trabalho, acho que as pessoas começam a dar valor também, né, e isso muda, vai mudar. Eu acredito que com o tempo vai mudar. Eu acho que um curso de música não se sustenta sem um curso de extensão, definitivamente, é impossível, né, ao meu ver.